Olá, é com emoção e com alegria que estamos nos encontrando aqui na TVC com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. O Terceiro Milênio hoje traz um tema importante que é sobre esquizofrenia e mediunidade. O que é esquizofrenia? Qual a relação da esquizofrenia com a mediunidade? E a mediunidade pode levar à esquizofrenia? Bem, essas e outras questões nós estaremos abordando durante o nosso programa e nós contamos com a sua participação. Os nossos telefones já estão aí na tela, você pode ligar ou você pode enviar sua mensagem de texto. Também você pode enviar o seu e-mail, escreva para nós, faça sua pergunta, dê a sua sugestão. O nosso endereço é tv@lep.org.br. Escreva para nós, estaremos esperando o seu e-mail. Visite o site da Liga Espírita Pelotense e esteja por dentro de tudo o que está acontecendo no movimento espírita em Pelotas, no Brasil e no mundo. O nosso endereço é www.lep.org.br. Acesse, visite o site da Liga Espírita Pelotense. Esquizofrenia e mediunidade, este importante tema estaremos conversando a partir de agora com o nosso convidado e amigo Edmilson Ferreira. Edmilson, sempre é uma alegria, uma emoção te receber aqui no Terceiro Milênio. Seja bem-vindo. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade que a gente está recebendo. É assim, a gente tem observado que a gente vem ajudar aqui de alguma forma, mas a gente também... Lá em casa a gente participa assistindo e os temas eles têm sido assim de uma importância muito grande para a população, não só para os adeptos da doutrina espírita, mas também para os leigos, né, para aqueles de outras religiões, pois versam de assuntos assim de um interesse, de um cunho muito ligado às dificuldades, aos questionamentos, aos problemas, às situações nas quais todos nós passamos. E realmente, Madeira, é através da religião que nós vamos encontrando as respostas para os quesitos que vão se apresentando na vida. E assim, eu me sinto muito feliz e me sinto muito honrado e agradeço muito a Deus sempre que eu tenho a oportunidade de ser convidado para estar aqui com vocês, porque de uma forma ou de outra, não é? A gente está plantando uma sementinha no coração daqueles que estão nos assistindo agora, que estão acompanhando o nosso trabalho e que de uma forma ou de outra, com certeza, estão sendo ajudados. E dentro dos temas que a gente vem abordando nos nossos programas, hoje a gente aborda esse tema relevante que é sobre esquizofrenia e mediunidade. Eu te pergunto, Edmilson, o que é esquizofrenia? Madeira, a relação da mente humana, ela sempre, ao longo da história, ela suscitou várias ponderações. E aí nós vamos exatamente aprofundar o campo do normal, pois se diz que tudo aquilo que foge à normalidade é anormal, é atípico. E para isso, a sociedade, de uma forma geral, ela criou alguns rótulos que, na verdade, fogem um pouco da realidade e fez até com que, em determinadas situações, irmãos nossos sejam discriminados em função de estarem passando por determinadas circunstâncias, por determinada situação, fruto de todo um contexto de uma sociedade, fruto de cargas expiatórias, fruto de uma sucessão de valores e que fazem exatamente dentro desse campo da mente com que as pessoas se preocupem. Porque antes, aquilo que só acontecia longe da gente, daqui a pouco, por uma circunstância ou outra, ele pode estar acontecendo dentro do nosso lar, ou até com nós mesmos. Então, daí a importância da gente, a relevância da gente ter o conhecimento, ter o entendimento das coisas, saber o mínimo, pelo menos, para que a gente possa, ao longo da nossa vida, se identificar de uma situação semelhante, a gente já saber os caminhos, já saber por onde ir. Então, a esquizofrenia, que é um transtorno
de um desequilíbrio funcional do nosso campo cerebral, causado por um choque emocional ou por um choque físico, que se dá em algum estágio da nossa vida. Existem obras que defendem aí em torno dos 15 aos 45 anos de idade, que é o período medianeiro para se darem essas ocorrências. Então, a partir desse choque emocional ou desse choque físico, há um descompassamento, ou seja, como se houvesse uma fragmentação da nossa mente. Nossa mente fosse fragmentada em partículas. E a partir daí, Madeira, ocorrem várias situações com esse irmãozinho que passou por essa circunstância, como, por exemplo, né, o próprio distúrbio de relação das coisas, a disfunção cerebral, ele não consegue concatenar as ideias, os medos rondam, as visões, ouvir vozes, o medo do cunho social de enfrentar a sociedade, então faz com que ele se enclausure. Então, na verdade, um desequilíbrio, um transtorno de ordem cerebral, mas não é nada que fuja à normalidade. Ou seja, o que é normal? O que nós podemos dizer que seja normal hoje? Alguém com saúde? Sim, mas então aquele com saúde não é filho, que não tem saúde não é filho de Deus. Aquele que está passando por um período de dificuldades não é filho do nosso Pai. Não existe nada de anormal. Existem situações, sim, que requerem um maior tratamento, que requerem um maior cuidado, com certeza, Madeira. Mas nada que a gente possa encarar ou tratar de maneira a afastarmos da sociedade, a entendermos que aquilo ali foge os princípios da normalidade. Alucinações surgem, não é, nesses irmãozinhos portadores da esquizofrenia, mas que ela é tratada. Certo. Ela tem o seu tratamento, tem o seu segmento. Essa visão que a gente passou, Madeira, é uma visão da ciência, de comportamento da ciência, como a ciência encara, chegando até dentro do campo da esquizofrenia, vincular a mediunidade. Alguns portadores de mediunidade, na época, e até nos dias de hoje, vistos pela ciência, eram encarados como alguém com transtorno cerebral. Já a esquizofrenia vista pela doutrina espírita, ela é tratada como uma doença do espírito, uma doença natural do espírito, que dentro das nossas múltiplas reencarnações, ela se apresenta exatamente com o objetivo de oportunizar aquele irmãozinho em função de uma situação difícil que ele está enfrentando, que ele está passando, ele resgatar em função de situações pretéritas nas quais ele passou. Então são situações bem distintas, a maneira com que a ciência encara a esquizofrenia e a maneira com que o espiritismo trata a esquizofrenia. E de maneira geral, todas as doenças que são chamadas até por alguns de doenças fantasmas, são exatamente doenças que têm um cunho ao qual a sociedade até hoje não estabeleceu uma regra. Não existe uma regra de conceito da esquizofrenia, não existe uma regra de conceito da mediunidade. São campos diversos da mente, de transtorno da mente, de faculdade de transposição da mente, e que sugerem as ideias
mais diversas possíveis. Mas aí eu te pergunto, Edmilson, qual é a origem da esquizofrenia? O que causa? Qual é a origem? Existem vários os caminhos, Mateira. Assim, o quadro psicológico, esse é um primeiro elemento a ser buscado. A conduta desse irmãozinho perante a sociedade, a tendência dos laços consanguíneos dentro do meio ao qual ele convive, o uso de substâncias psicoativas está sendo muito comum nos dias de hoje, né? Que são as drogas, de maneira geral, que levam às alucinações, e esses meninos, essas meninas, eles até acham aquilo, como dizem, uma curtição, não é? Aquela alucinação, e não se dão de conta que daqui a pouco aquele processo ele pode causar uma paralisia de onde ele dali não consiga sair mais. Entende? Seria como, Madeira, esse choque, uma retração, onde esse irmão ele para toda a sua condução de atividades, e a partir dali ele fica bitolado a determinadas sequelas que vão passar a desordenar, a descompassar as ideias, a descompassar os pensamentos, exatamente como a gente explicou anteriormente. Seria certo. Como se fragmentasse a sua mente. Então, não existe um regramento, mas os caminhos para se contrair uma situação desse tipo, eles são os mais diversos possíveis. E esses que a gente acabou de citar, assim, são os mais corriqueiros, mas certo. É lógico que existem outros tantos fatores que predispõem a causar, no caso, uma esquizofrenia. Aí eu te perguntei, Edmilson, a esquizofrenia tem relação com a mediunidade? Por que eu te pergunto isso, Edmilson? Pois há pessoas que escutam vozes, que veem espíritos e são tratados, né, vistos, no caso, né, como esquizofrênicos. A esquizofrenia tem relação com a mediunidade? Vamos então, já que a gente deu uma definição da esquizofrenia, vamos entender a mediunidade. A mediunidade já em outra oportunidade que a gente esteve aqui, a gente tratou da mediunidade, mas vamos recapitular, né? A mediunidade é o intercâmbio, no caso, né, que nos é dado por Deus nosso Pai, para que através dele nós nos comuniquemos como espíritos. É a faculdade, no caso, que nos é dada como intercâmbio para a nossa interação, e que nos favorece em vários sentidos, ao ponto de entendermos a vida após a morte, ao ponto de entendermos que realmente a gente não morre, o que morre é a matéria, o espírito ele tem existência eterna. Então a mediunidade ela pode até se confundir com a esquizofrenia, mas ela é um campo que nos é dado com um princípio, com um objetivo salutar do progresso dos espíritos, porque vai facilitar a condução do espírito através do seu entendimento, da sua interação, principalmente a nossa dos encarnados para com os desencarnados, que são as maiores dúvidas, né, que nós criamos. Então ela nos abre esse leque, mas é lógico, nas suas manifestações primeiras, quando não bem entendida, quando não educada, ela pode até se conflitar. Podemos até, a gente lembra até no caso do Divaldo Franco, né, Divaldo Pereira Franco, que é narrado que aos 14, 15, 16 anos, ele foi taxado como esquizofrênico. E, na verdade, eram as faculdades mediúnicas que começavam a se tornar latentes, né? E a ciência, na época, entendeu de tratá-lo como esquizofrênico. Então, são muito próximos. Quando não for dada uma continuidade, quando a mediunidade não for educada, quando
não houver o entendimento de que aquilo ali é uma faculdade inerente no ser, médiuns, todos nós somos médiuns. Claro que para alguns existem uma predominância maior desse uso, dessa faculdade, dessa mediunidade, e que faz com que, pela falta da compreensão do entendimento, leve até alguns irmãozinhos a se assustar. Mas, de forma nenhuma, nós espíritas, principalmente aqueles que têm entendimento, da gente confundir a esquizofrenia com a mediunidade. Aí que eu gostaria de te perguntar, e como diferenciar, Edmilson, a pessoa que tem esquizofrenia da pessoa, né, com mediunidade? Como separar, muitas vezes, né, a pessoa que é portador da esquizofrenia e a pessoa que tem mediunidade? Uma ótima pergunta, porque isso daqui a pouco pode estar acontecendo dentro do seu lar, com um filho, não é? Com um irmão, com um amigo, um procedimento dessa forma pode estar ocorrendo. Então, a mediunidade, exatamente por ser uma faculdade, ela tem a sua ocorrência, ela começa a aparecer na nossa vida e ela claramente é identificada como uma relação de transição da matéria para o espírito, ou seja, de nós que estamos buscando as respostas de cunho espiritual. Ela poderá trazer alguns prejuízos iniciais, fruto do nosso despreparo, fruto do nosso desconhecimento, mas ela não chega a nos levar a desequilíbrios, a desarmonias, só se pela falta de conhecimento, pela falta de entendimento, a pessoa for levar os seus pensamentos a fatos negativos, de que aquilo, e as ideias são, dentro do campo das religiões, elas são as mais diversas possíveis, e daqui a pouco o pessoal está achando que é coisa do demônio, não é? Que é alguma coisa de muito ruim, e realmente aí nós nos predispomos para determinada situação, ela poderá se dar. Então, a mediunidade é conduzida em nós de maneira natural, como natural ela naturalmente vai se dar na nossa vida e vamos transitar por ela de maneira tranquila. Agora, uma vez sofrido um processo obsessivo, uma vez que irmãozinhos se aproximem da gente, né, e aproveitem aquela situação e não tenhamos nós o equilíbrio suficiente para lidar com aquela situação, as coisas podem até se conflitar um pouquinho. Já a esquizofrenia, ela se mostra nos atos, na interação desse irmãozinho que está passando. Por quê? Porque há uma mudança muito drástica na vida dele, nos quadros de ações dele, e que vão fazendo com que haja gradativamente uma introspecção, um afastamento dele dos convívios naturais aos quais ele tinha. Então, aí é que nós, os familiares, devemos interagir. Aí é que nós, por isso, né, que sempre que a gente tem a oportunidade, a gente chama a atenção da família, na maneira da gente se conhecer, da gente se olhar no olho, da gente participar. Interagir junto. Participar, porque... Conhecer os seus familiares. Conhecer a fundo os seus familiares, saber as dores, as dificuldades que eles estão passando. E assim, quando a gente observar que tem alguma coisa que não está bem, que não está legal, a gente vai ali. Pô, a gente está ali, a gente está pertinho, a gente, através dos laços consanguíneos, somos uma família exatamente por isso, para estarmos próximos e para identificarmos diferenças e ajustarmos essas diferenças. Então, eu tendo o entendimento, eu vou identificar no filho, eu vou identificar na filha, eu vou identificar no esposo, na esposa, no pai, na mãe, que algo de diferente está acontecendo. Bom, aconteceu algo de diferente. É anormal? Não fugiu da normalidade. Não quer dizer necessariamente que seja normal. Então, vamos ver o que a gente tem que fazer. Vamos ver qual é o caminho para se regrar essa situação. Vamos procurar um médico?
com certeza vamos procurar um médico, não é? Porque ele vai fazer os exames, ele vai identificar se o problema está se encaminhando para isso, e principalmente se precocemente é identificado, o caminho para o tratamento ele se torna muito mais facilitado. Não vamos deixar para levar aos outros quando um problema já está sacramentado. E para isso a gente tem que interagir, a gente tem que participar da família, tem que observar no filho, observar no esposo, na esposa, observar as reações, como ele reage diante das dificuldades da vida, porque o choque é exatamente isso, é uma mudança de comportamento. E às vezes a gente não dá bola. Não, isso vai passar, né? A semana que vem já está melhor, é porque o tempo não está bom, é porque isso, é porque aquilo. Usamos atavismos, Madeira, para justificar determinadas situações. Só que ali pode estar principiando uma situação. E, gente, com certeza, identificar essa situação, levar no médico, muito amor, uma relação de reciprocidade que esse irmãozinho vai ajudar e ajuda muito. Com certeza. Edmilson, a mediunidade, ela pode levar à esquizofrenia? Pode levar, Edmilson, a mediunidade à esquizofrenia? Madeira, se não houver uma tendência favorável para que isso aconteça, não. A esquizofrenia, ela se dá em função desses elementos, dessas situações que a gente já citou, que são as mais diversas possíveis, o uso de drogas, o quadro psicológico, o contexto familiar, todos os choques em família, que muitas vezes não é, as crianças, os jovens aí têm. Então, existe uma predisposição para esse irmãozinho dentro de uma tendência a se tornar, com o decorrer do tempo, um esquizofrênico. Poderíamos dizer que se aflorou a mediunidade e existe uma tendência e não se trata uma coisa e também não se trata a outra, ele se tende a abandonar. Então, são uma situação de fatores, mas via de regra não. Via de regra, a mediunidade é uma faculdade que nos é dada por nosso Pai para a prática da caridade. Como é que a gente pode imaginar que ela vai nos levar a desvaneios, a desvios de comportamento, de conduta? Até pode, conduzida de maneira indevida. Conduzida de maneira indevida, mas não podemos estabelecer uma relação de forma nenhuma. Aí eu te pergunto, Edmilson, a pessoa portadora da esquizofrenia, ela pode desenvolver a mediunidade? A pessoa portadora da esquizofrenia pode exercer a mediunidade? Madeira, não é bom. Não é recomendável? Não é bom, não é recomendável, exatamente porque a prática da mediunidade, ela suscita a interação pelo meio, pela sua função, pelo seu objetivo primeiro, que é a relação com o plano espiritual, com os desencarnados, o intercâmbio entre nós e os desencarnados. E um irmãozinho passando por um processo de esquizofrenia, ele está sujeito a alucinações, ele está sujeito a ouvir vozes, ele está sujeito a se afastar da sociedade, ele está sujeito a uma série de fatores. Então, não seria recomendável, não se recomenda que um irmãozinho portador do distúrbio seja encaminhado para um processo de educação mediúnica. Edmilson, os espíritos perturbadores podem influenciar uma pessoa provocando nela fenômenos característicos da esquizofrenia? Os espíritos perturbadores podem fazer isso? Pode influenciar uma pessoa a ter esses fenômenos característicos da esquizofrenia? Semelhantes? Com certeza. Já está provado que existem muito mais doentes do que doenças. Então, nós adoecemos, nós criamos situações para nos sentirmos doentes, não estarmos doentes, é diferente. Então, o ser humano, pelo uso
das suas faculdades, ele suscita ele contempla determinadas situações ao decorrer da sua existência que o fazem, que o levam a determinados distúrbios, a determinados desequilíbrios, a baixa de vibração. A gente sabe assim que bom se a gente conseguisse manter sempre uma condição zen, mas a gente sabe que não, a nossa vida, o intercâmbio de altos e baixos, ele é normal na nossa vida. Só que o que nós temos de nos preocupar? Quando a gente se mantém por muito tempo numa frequência baixa, pensando coisas negativas, vibrando coisas negativas, aí que devemos nos preocupar. Por quê? Porque nesse momento nós poderemos estar atraindo para a nossa volta irmãozinhos que vibrem naquela frequência, e é muito importante entendermos que para que eles se aproximem da gente, é necessário que nós criemos condições para que isso. Então, os pensamentos negativos. Então, a partir desses pensamentos negativos, a partir dessa vibração negativa que nós podemos estar obrando em determinado momento, faz com que esses perturbadores possam vir para a nossa volta e, com isso, interagir intuitivamente nos nossos pensamentos e, com isso, criar situações das mais diversas possíveis, que poderão se conflitar, poderão se confundir e poderão principalmente nos levar a sequelas muito graves, porque se esse irmãozinho não for tratado, a gente já em outras oportunidades já passou essa ideia aqui para aqueles que estão nos assistindo, não havendo tratamento, não havendo a busca para vencer aquela dificuldade, aquilo tende a criar sequelas que poderão até fisicamente dificultar o raciocínio, e com isso esse irmãozinho aí ter problemas irreparáveis nessa existência. Então, dada a importância do tratamento. Edmilson, o tema ele é muito relevante e nós assim queremos te agradecer e muito a tua presença aqui, como sempre, nos elucidando, nos esclarecendo e trazendo também consolo a todos nós. Nosso muito obrigado, Edmilson. Sou eu quem agradeço. Sempre que for chamado para estar aqui com vocês, com certeza eu vou estar. O assunto ele é de grande relevância e assim, o tempo, né, quando as coisas boas na vida da gente, elas passam rápido. O tempo ficou curto, mas com certeza a gente acredita que conseguiu levar aqueles que estão com certeza. assistindo, A mensagem foi passada. A mensagem, a ideia. Muito obrigado. Nós que agradecemos, informando que os nossos programas estão disponíveis nos portais www.tvfergues.org.br, canal 3, e www.lep.org.br/Terceiro Milênio. Acesse um desses portais que você estará assistindo aos nossos programas. O Terceiro Milênio fica por aqui e lembrando que nós temos encontro marcado em nosso próximo programa. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso e que todos tenham uma semana repleta de saúde, sucesso, amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.